E galera, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira e você está no Ferreira Hardware. E hoje, pessoal, um vídeo aqui falando sobre os fundamentos e vou explicar como fazer overclock no seu processador. Então vamos lá. Galera, primeiramente, o que é overclock? Basicamente, a grosso modo, overclock é você fazer um componente trabalhar acima da frequência especificada de fábrica, que ele vem especificado de fábrica para trabalhar. Em cima do overclock há vários tabus. Eu acho que o primeiro tabu e o mais comum é que overclock queima o processador, overclock estraga o computador, e não é bem assim. Você só precisa ter um hardware adequado para fazer overclock, porque não adianta nada você querer sair fazendo overclock extremo ou algo do tipo, se você não tem um hardware adequado para isso. Por exemplo, se você não tem um processador K, um processador desbloqueado, que torna o overclock muito difícil. Se você não tem uma placa-mãe boa para overclock, se você não tem um sistema de refrigeração adequado, se você não tem uma fonte para entregar as tensões perfeitas para o seu processador trabalhar bem, enfim. Então, primeiramente eu vou falar sobre o que você precisa para conseguir fazer o overclock. Basicamente, primeiramente, a parte mais importante no overclock, na minha opinião, é a placa-mãe. Então você tem que ter uma placa-mãe de boa qualidade. Você não precisa ter a melhor placa-mãe do mercado, mas um chipset que dê suporte ao overclock e que também, além do chipset dar suporte ao overclock, você também precisa ter uma placa-mãe razoável, né? Então, por exemplo, essa aqui é a minha placa-mãe, é uma Z97M Gaming da MSI. E uma coisa que é muito importante na hora de você avaliar uma placa-mãe para fazer overclock é a quantidade de fases em seu VRM. Na minha placa-mãe, no caso, por processador, nós temos 8 fases, aqui 4 de cada lado. O conector de alimentação, que aqui no caso são 8 pinos, né, são 4 mais 4 pinos. E esses são dois fatores que implicam muito. Agora, não adianta nada você ter uma quantidade grande de fases se você não tem uma boa dissipação. No caso aqui, a placa-mãe tem uma boa dissipação, embora ela não seja a melhor placa para overclock, está longe disso. Eu vou mostrar aí no vídeo, vou passar umas fotos de algumas placas-mães, algumas das melhores placas-mães do mercado para overclock. Minha placa-mãe é uma de entrada barra mediana, ela já é 1150. Então é muito interessante que a placa-mãe tenha uma quantidade razoável de fases, e mais interessante ainda que ela tenha um dissipador no seu VRM. Essa área aqui das fases é o VRM. Se ela não tiver dissipador no VRM, eu não aconselho com que você faça overclock, ok? E também quantidade de fases não é tudo, também é muito interessante você avaliar a qualidade dos componentes. No caso a MSI, as placas-mãe que utilizam os componentes Military Class 4, como a minha, os componentes são de ótima qualidade. Agora algumas outras placas-mãe mais antigas, por exemplo, que de outras marcas, utilizam componentes que não são de boa qualidade, então às vezes você mesmo tendo uma quantidade relativamente grande de fases, elas não vão ser tão eficientes. Enfim, então vamos lá. O que é o overclock? Eu já expliquei isso, então basicamente como se chega ao overclock, como você chega ao clock final do processador. Então aqui, como é gerado o clock final do CPU, fiz esse slidezinho aqui bem simplesinho. Primeiramente nós temos o ratio, nós temos o buzz speed e o clock final. O ratio é basicamente o multiplicador. O buzz speed também é chamado de BSLK. O multiplicador ele vai multiplicar o buzz speed e vai gerar o clock final. Num processador que é bloqueado para overclock, o multiplicador ou o ratio fica travado, então você não consegue multiplicar você não consegue modificar esse valor aqui, mas você sempre consegue modificar esse valor. Só que aí é que tá uma outra parada. Se você aumenta aqui o BSLK, você também vai subir memória, então você também vai precisar aumentar a tensão das memórias. Você vai precisar ter um kit razoável de memória que consiga subir. Você também aumenta a frequência do PCI Express. Você também aumenta o FSB da placa-mãe, né? A velocidade com que os dados são transferidos na sua placa-mãe. Só que também tem uma coisinha que eu esqueci de falar. Se você tem um processador Skylake ou Kaby Lake, quando você muda o BSLK, você só altera a memória e o processador. Você não altera o resto. Agora, antes do Kaby Lake, ou seja, Broadwell, Haswell, Ivy Bridge, Sandy Bridge, ele já 1150, 1155 para trás, você muda aquilo tudo que eu falei. Então,
você estabilizar um overclock pelo BSLK é muito mais difícil do que um pelo rádio, pelo multiplicador. Quando você aumenta esse cara aqui, o multiplicador, o processador vai precisar de mais energia. Se ele precisa de mais energia, você vai aumentar o V-Core. Se você aumenta o V-Core, consequentemente o TDP do processador também aumenta, o consumo de energia também aumenta. Então é sempre interessante você ter uma solução térmica boa, ou seja, um air cooler ou um water cooler de boa qualidade, né, que dê conta do seu processador, para você poder alcançar um overclock estável, porque você não pode ter um processador fritando, senão o overclock não vai ficar estável, simples assim. Então vamos lá, agora eu já falei um pouquinho, vamos para a prática. Então aqui estamos aqui com 3 programas, um extremamente conhecido, o CPU-Z. Cara, todo mundo conhece o CPU-Z. Ele é um software bem interessante. Aqui você consegue todas as informações do seu processador. Aqui o V-Core, ou seja, a tensão que está sendo usada no seu processador. O clock, o multiplicador. Como eu falei, o multiplicador ele vai multiplicar esse valor aqui, o buzz speed, ou seja, 36 vezes 100, 3600, ou seja, 3.6 GHz ou 3600 MHz. Esse 8 aqui é um multiplicador mínimo, ou seja, o clock mínimo que o processador vai alcançar. No caso, 8 vezes 100, 800 MHz, tá vendo? Tem 800 MHz porque o processador está num uso baixo, né? Deixa eu mostrar aqui. Opa, aqui. O uso dele tá bem baixo, 8% e tal. Então ele vai ficar num clock baixo, com uma voltagem baixa. Eu acho que isso aqui tá até meio errado. Geralmente fica mais baixo que isso, aqui em 0.7 volts. O processador esquenta bem pouco. Então aqui o Core Temp que eu estou usando para poder ver as temperaturas. No caso aqui ele mostra somente as temperaturas do processador. Ele mostra algumas informações aqui também do seu processador, TDP, litografia, modelo. No caso, o meu processador ele termina com C, ele é um i5 Broadwell, cara, um i5 raríssimo, praticamente ninguém tem esse processador. Ele termina com C, mas ele é desbloqueado para overclock. No caso aqui, para fazer o overclock, eu vou usar o MSI Command Center, que é o software da minha placa-mãe, né, que todas as placas-mães da MSI que dão suporte ao overclock tem esse software. Mas se você pode fazer direto pela BIOS, independente da sua placa-mãe, ou se você tiver uma Gigabyte, uma ROG, uma ASUS, também vai ter o software específico para isso. Então vamos lá, tá tudo aqui em automático, ou seja, o clock está em automático, a voltagem era para estar em automático, é que eu reiniciei o PC e na BIOS tá setado outra tensão, mas no caso vai estar assim, vai estar em alto, ok? Então a placa-mãe vai setar automaticamente uma voltagem, tá vendo? Ela tá variando, aqui 0.7 volts que eu falei, então se o uso aumentar, a voltagem também aumenta, porque o clock mais alto gasta mais energia, consequentemente ele também vai esquentar mais. Então vamos começar. Primeiramente aqui eu marquei todos os núcleos, né, para ele multiplicar o clock de todos os núcleos, e aqui eu vou começar botando 1.2, ou seja, 1.2 volts. Galera, lembrando também uma coisa, overclock estraga o processador? Não, mas tem um limite máximo de voltagem que você pode usar, que você não vai gerar danos ao seu processador. Geralmente, para Intel, o limite é 1.6 volts. Isso para overclock extremo. Para uso diário, ou seja, você usar o processador todo dia em overclock, que é possível, geralmente esse máximo fica entre 1.25 e 1.35 volts. Depende da litografia do seu processador e depende do VRM da sua placa-mãe. Também é outra situação. Eu vou abrir aqui o HW Monitor rapidinho para poder mostrar aqui, ó. Aqui tá as voltagens e aqui o HW Monitor mostra as temperaturas da minha placa-mãe. Isso aqui erro de leitura, ok, não tem nenhum sensor, o VRM não tá a 127 graus. Esse programa ele é meio bugado, por isso que eu tô deixando de usar ele, cara. Ele fica mostrando umas temperaturas absurdas, às vezes mostra 200 graus, às vezes dá mínima de 6 graus em algum sensor, sendo que eu moro no Rio de Janeiro, tipo, temperatura ambiente de 30 graus, então é algo totalmente impossível, só se eu botar meu computador dentro da geladeira, né? Piadas à parte. Então vamos lá, botei aqui 1.2 volts, dei um enter, aplica. Opa, foi. Então aqui já alterou 1.2 volts, agora é a voltagem do processador. No caso do meu processador eu consigo subir até 4 GHz com 1.2 volts, ok? Então 4 GHz, 1.2 volts. Aqui ainda não apareceu, daqui a pouco vai aparecer aqui, vai ficar 40 aqui. Ou seja, o clock máximo que ele vai alcançar é 4.2 GHz. Você também pode subir o BSLK, que é essa frequência aqui, ou essa daqui, tá vendo? E se eu fizer isso, o clock vai mudar, o clock final também, né? Lembrem do meu slidezinho. No caso eu vou botar aí na tela na hora da edição.
No final um vai estar sendo multiplicado pelo outro, né? A ordem do fator não altera o produto, mas se eu modificar o valor, o produto final vai ser alterado, ou seja, o clock final vai ser alterado. Se você subir isso aqui, você também vai estar subindo memória, você também vai estar subindo frequência do PCI Express e por aí vai, então torna muito difícil de estabilizar. Então eu não aconselho você subir o BSLK, principalmente se você não tem uma boa instrução, se você não manja pelo menos um pouco de overclock, ok? Então basicamente é isso. Então se eu não vou tentar, se eu subir mais o clock, se eu botar por exemplo 4.1 GHz, meu processador vai travar, o computador vai travar. Então eu vou botar aqui, ó, 1.3 volts. Ok, vai dizer que é uma voltagem alta, minha placa-mãe não é uma placa-mãe muito boa. Então 1.3 volts já começa a ser uma voltagem, a placa-mãe julga com uma voltagem alta, uma voltagem muito alta. Mas se eu botar 1.29, o bagulho já não vai dizer que é alto, mas enfim. Com 1.3 volts eu consigo estabilizar 4.2 GHz. Então, basicamente é isso. Mateus, como eu sei que voltagem e que clock o meu processador chega? Primeiramente, você vai pegar o seu processador em estoque, um clock estoque, voltagem em estoque. Você vai fazer um teste de full load. Eu vou botar aí na tela aí um printzinho de como o processador fica. Ele pegou 1.17 volts mais ou menos. Então você seta esses 1.17 volts no seu processador. Então no caso, vamos imaginar, eu vou botar 1.2 volts que tá arredondando, vamos arredondar para 1.2 logo, que por enquanto é uma voltagem baixa, então não tem perigo nenhum, nem para minha placa-mãe, nem para meu processador. Do you remember back when in the winter we were so close like lovers? I swear we were one, I was letting you. Então galera, voltando aqui de onde nós paramos, eu não sei se a galera percebeu, mas eu deixei o processador em 4.2 GHz, se não me engano. E você tem 1.2 volts, eu esqueci de primeiro reduzir o multiplicador para depois reduzir a frequência, a voltagem. O que aconteceu? O processador travou. Então, como vocês estão vendo aqui, vamos voltar mais ou menos onde a gente parou. 1.2 volts, tá 1.05 ali, tava, né? Porque eu uso ele em estoque com uma voltagem abaixo. Porque como eu disse, o processador ele vem sempre com uma voltagem um pouco acima, então você geralmente, não é regra, você consegue subir uns 100 MHz no clock do processador sem modificar a voltagem, ou seja, só modificando o multiplicador. Mas isso não é regra, ok? Pra quem não sabe também, uma coisa que eu esqueci de falar, isso aqui é o ring ratio, é o clock mínimo que seu processador vai alcançar. Então se eu deixar o ratio em 36 e o ring ratio em 36, ele só vai ficar a 3.6 GHz. Agora se eu botar aqui 8, por exemplo, eu não vou botar nada, deixa quieto, depois depois eu vou voltar às configurações padrões que eu usava. Se eu botar aqui 8, por exemplo, ele vai ficar a 800 MHz. E aqui também tem o ring voltage, que está em automático. Eu consigo deixar em automático. Se eu botar, por exemplo, 0.7 volts, que é o que ele fica geralmente a 800 MHz, ok? Então basicamente é assim. E o ring ratio é o multiplicador mínimo, ou seja, vai gerar o clock mínimo do processador, e o ring voltage é a voltagem mínima do processador, que ele vai ficar quando o processador estiver no clock mínimo, ok? Então aqui 1.2 volts, dá um aplicar, opa, foi, e com 1.2 volts, basicamente você vai fazer assim, você vai subir 100 MHz, aplicou, não travou, porra, não fez porra nenhuma. Mas como é que eu sei se o overclock é estável? Cara, vem no CPU Z, por exemplo, com super rápido, você vem aqui, deixa ele abrir, pronto, abriu, você vem aqui em Bank e clica aqui em Stress. Eu não vou clicar porque eu tô gravando, se fizer isso vai bugar o vídeo todo. Essa não é a minha primeira tentativa gravando. Então você clica aqui em Stress, se não travar, tá meio em caminho andado, mas ainda não tá estável, ok? Você não sabe se tá estável, né? Vamos dizer assim. Então se eu subir mais um, você não travou, subir mais um, não travou, subir mais um, não travou, ou seja, 44 GHz aqui eu sei que é o limite, mas se você subir mais um, o computador vai travar. Ou seja, pode até não travar aqui se eu botar, mas aí se eu opa, tá com 2 CPUs abertos, mas se eu fizer um stress aqui, essa voltagem não consegue segurar 4.1 GHz, meu computador vai travar. Mas se você botar, por exemplo, um clock muito alto, tipo 4.4 GHz, ele já vai travar na hora.
Então você vai subindo aos poucos. Um outro benchmark que eu aconselho muito a galera a fazer é esse aqui, ó, o Cinebench R15. Cara, esse benchmark ele é muito bom. Geralmente se o overclock não tá estável, ele trava. Não é regra, mas bota aí que tipo 80% das vezes é isso. Você clica aqui em Run, aqui CPU, você clica em Run. Eu não vou clicar porque eu tô gravando, senão vai dar uma bugadinha. E além do bem que vai demorar bem mais, vai fazer menos ponto. E eu não sei se resolveu, se voltou ao normal, mas esse benchmark pelo menos no meu computador tava bugado depois que eu formatei. Ou seja, qualquer momento podia estar com um margem de voltagem, podia estar em estoque, podia estar em overclock. Toda vez que eu rodava esse benchmark, meu PC travava, então por isso também que eu não vou rodar. Mas isso só aconteceu depois que eu formatei, eu vou tentar resolver isso depois. Mas de qualquer forma, eu aconselho vocês a rodar esse benchmark. Depois disso, como é que para você saber se está estável ou não, é só usando mesmo no cotidiano. Coisas que não podem acontecer, ou seja, o Windows ficando lento do nada, deixa eu acertar o ícone. O Windows ficando lento do nada, programas crashando, tela azul, o Windows crashando, esse tipo de coisa, coisas que apontam um overclock não estável. E se o overclock está estável, o que eu faço? Você vai e aumenta um pouco a voltagem se ela ainda estiver no nível aceitável. Basicamente, para usar diário, como eu disse, você entre 1.25 e 1.35 volts o limite. Depende da litografia do seu processador. O meu processador tem litografia de 14 nanômetros, então mais ou menos uns 1.3 volts eu posso usar. No caso, meu processador até é meio sensível, então não é tão bom para ele, não é tão benéfico usar uma voltagem dessa, mas até 1.25 volts não tem nenhum problema, ok? Mas por exemplo, se você tem por exemplo um 2600K, cara, se tu usar 1.35 volts nele diário tá tranquilo, porque ele é 32 nanômetros. O die do processador é muito mais resistente, né? Mas os Broadwell em si são processadores que são meio fracos para overclock, eles precisam de muito core. Se tu tem um 7700K, por exemplo, é um processador que lida muito melhor do que o meu com overclock. Tu consegue pegar aí com 1.35 volts, ou às vezes de menos, 5 GHz diário. E também tudo vai depender da sua placa-mãe, né? A quantidade de fases, a qualidade das fases, a qualidade da construção, a dissipação da sua placa-mãe e por aí vai. Então é isso. Também tem a questão da temperatura que sobe muito em overclock. Então, como vocês estão vendo aqui, tá 37, 38 graus o processador. Porém, isso aqui é porque está em uso baixo. Agora em 100% de uso, eu vou botar uma foto aí como ele fica em estoque, ou seja, sem overclock, e como ele fica com overclock. E como vocês vão ver que tem uma diferença de temperatura muito grande, porque quando você aumenta a voltagem, o TDP também aumenta. Basicamente, a energia que o seu processador gasta para funcionar, uma porcentagem dessa energia é perdida em calor. Então se você aumenta a quantidade de energia que vai para o seu processador, né, ele vai gastar mais energia também vai ser liberada em forma de calor, ele vai produzir mais calor. Então também é sempre interessante você ter uma solução térmica adequada, ok? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e é isso. E também tem o meu canal de games, galera, que é o Radioactive Games. Se você curte uma gameplay aí de CSGO, de Battlefield 4, Paladins, BF1, que eu vou trazer mais gameplay de BF1, se inscreve aqui também. Tem até o unboxing aqui do meu processador, que na época eu não tinha esse canal, então eu postei aqui. Se vocês quiserem ver, entra lá no meu outro canal, que é um dos meus últimos vídeos, né? Meus últimos vídeos, 6 meses. Então é isso aí, galera. I'm sick and tired of living in LA.